Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento online. É com muita alegria que a gente está aqui de novo. Como sempre, eu quero começar agradecendo esse treinamento. A gente começa agradecendo essa parceria, essa confiança. Cada vez mais pessoas estão assistindo, cada vez mais pessoas estão nos dando feedback que esses treinamentos online estão sendo útil para que vocês possam cada vez mais levar a mensagem da filosofia global de nutrição da Herbalife para cada vez um número maior de pessoas. Então, do meu coração, do coração de toda a equipe Herbalife, obrigado pela parceria. Eu tenho um orgulho muito grande desse trabalho que nós estamos fazendo juntos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Dr. Nathaniel Wieniawski, sou médico, sou nutrólogo e de todas as minhas funções como profissional da saúde, uma das que me dá mais oportunidade de falar com as pessoas é fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife. E depois de tanto tempo, eu sempre tive um grande sonho na Herbalife. Eu sempre sonhei que a família de sabores dos produtos da Herbalife poderia crescer ainda mais. Se você acha que a família dos sabores, das opções de boa nutrição da Herbalife está completa, meu amigo, minha amiga, vocês não viram nada. Quero que vocês me acompanhem nesse treinamento. Eu estou muito feliz porque eu tenho uma novidade, uma grande oportunidade de aumentar as opções de você levar o seu estilo de vida saudável. É com muita alegria e com muito sabor que eu apresento para vocês a NutriSoup. A NutriSoup, ela é muito mais que uma sopa. Então, a gente vai agora fazer um mergulho. Eu quero que vocês conheçam profundamente esse produto. Eu quero que vocês aproveitem todas as características nutricionais e como que a NutriSoup agora pode fazer parte do seu estilo de vida saudável. E quando a gente fala em estilo de vida saudável, vamos entender o que a gente vai falar no nosso treinamento hoje. Então, vamos entender o que é a NutriSoup, quais são os seus principais benefícios, as informações técnicas. Você precisa ficar realmente muito bem informado sobre o que é esse novo produto e quando e por que consumir. Então, lápis, caneta na mão, seu coração aberto, abra seu paladar, porque a gente vai conhecer agora a NutriSoup muito mais que uma sopa. Lembrando que quando eu falo em estilo de vida saudável, a gente sempre está lembrando num conceito que é a boa alimentação, os alimentos que eu como nas 24 horas, 3 refeições, 3 lanches saudáveis, exercício físico, de acordo com a sua aptidão física, mas sempre combatendo o sedentarismo e os produtos Herbalife. Então, o que é a NutriSoup? A gente tem uma família de sabores que vocês já conhecem, de produtos que já são consagrados e agora a NutriSoup chega para complementar essa família, esse portfólio de produtos da Herbalife, né? Então, é mais uma opção saudável para você acrescentar no seu dia a dia. E lembre, primeiro conceito que eu quero que você anote, que a gente vai aprofundar muito nesse treinamento. A NutriSoup, ele é um substituto parcial de refeição. Ele é um alimento que você vai usar substituindo uma ou duas das suas refeições principais. Então, ele é formulado, ele é criado para ser esse substituto parcial de refeição. E você vai usar para gerenciar, para controlar o seu peso. Das 3 principais refeições, se você substitui 2 por um substituto de refeição, e agora você tem a NutriSoup e o shake, como opções saudáveis, você vai reduzir peso. E quando você chegar no seu peso saudável, você vai substituir apenas uma das refeições, né? A NutriSoup, eu não sei se vocês estão notando, eu estou fazendo essa apresentação
com um sorriso, com um sabor delicioso na boca que eu acabo de provar e de tomar uma NutriSup. Ela tem um sabor fantástico de frango com legumes. O sabor de frango com legumes, ele é o clássico, ele é o sabor mais utilizado, ele é a preferência número 1 das pessoas que optam por uma refeição na forma de sopa. E o mais incrível, a NutriSup, ela tem pedacinhos desidratados de frango, cebolinha e cenoura. Então, é toda aquela nutrição que você já conhece com um sabor que você acaba de conhecer. Eu falei em substituto parcial de refeição. Vamos entender um pouquinho. A gente fez assim essa tela comparando o que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diz que tem que ser um substituto parcial de refeição, o que é o shake, que a gente já conhece, e como que a NutriSup entra agora na família de produtos Herbalife. Então a gente vai ver em relação às calorias, às proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Segundo a Anvisa, para um alimento ser substituto parcial de refeição, ela não pode ter menos que 200 e nem mais que 400 calorias. Então, o shake, dependendo do sabor, ele vai variar de 200 a 210 calorias, e a NutriSup, anote isso, ela tem 202 calorias. Então, ela é exatamente aquilo que a Anvisa exige para ser um substituto parcial de refeição em relação às calorias. Em relação às proteínas, da quantidade de caloria total, você não pode ter menos que 30% dessas calorias na forma de proteína e nem mais de 50%. Então, o shake tem 35% do seu volume energético total na forma de proteína, e a NutriSup 34%. Eu já vou falar daqui a pouco. Vocês lembram que o shake tem 18 gramas de proteína e a NutriSup tem 17 gramas de proteína. Aguardem aí. Gorduras. As gorduras, para ser um substituto parcial de refeição, para a Anvisa não pode ultrapassar 30% do valor energético total. O Sua Excelência, o shake, tem 21% e a NutriSup tem 21%. Então, eu sei se vocês estão notando, tanto o shake como a NutriSup atendem exatamente aquilo que a Anvisa preconiza que seja um substituto parcial de refeição, mas do ponto de vista nutricional, se vocês compararem shake com a NutriSup, os dois são assim extremamente semelhantes. Então, o seu organismo, você que já está acostumado a receber a nutrição do shake, agora você tem mais uma opção através da NutriSup. De todas as vitaminas e minerais, a Anvisa exige que, para ser um substituto parcial de refeição, 1/3, 33%, esteja presente a quantidade de vitaminas e minerais. Shake tem 33%, a NutriSup tem 33%. Então, essa tela eu acho assim, muito importante a gente estudar e entender, comparando então tanto o shake que você já conhece, como a NutriSup, atendem todas as exigências da Anvisa para serem classificados como um substituto parcial de refeição, ok? Então, olha só, vamos ver um pouquinho quais são os benefícios da NutriSup. Aliás, de pouquinho aqui não tem nada, os benefícios são muito legais. Em primeiro lugar, a qualidade que ela é preparada, né? O produto da família Herbalife, desde a semente até o alimento, é preparado com a mais alta qualidade, e ela é uma refeição completa e balanceada. Então, é importante, se ela é um substituto parcial de refeição, ela tem tudo o que você precisa para uma refeição do ponto de vista das calorias, proteína, carboidrato, gordura, fibra, vitaminas e minerais, né? E são porções controladas de calorias. Cada vez que você toma um shake, você toma entre 200 e 210 calorias. Cada vez que você toma uma NutriSup corretamente preparada, você está tomando 202 calorias. Então você tem todos os nutrientes que você precisa para uma refeição, com as calorias controladas, né? Preparação prática, simples, saborosa. A gente já vai explicar como
prepara a sua NutriSup, realmente assim, a praticidade que você já está acostumado com os produtos da Herbalife, você vai encontrar aqui também na NutriSup. E é uma alternativa, né? A gente costuma falar assim, existem vários sabores, azedo, amargo, doce, salgado, né? Então, a nossa família de shakes, elas fazem parte desse sabor doce, né? E para variar, veja que o sabor salgado da NutriSup, ele é mais próximo do que a gente está acostumado com uma refeição tradicional, com uma refeição aconchegante. Então agora a nossa possibilidade de variar os sabores aumentou o nosso leque, a nossa chance de variar esse sabor. Então, você que já assistiu o meu treinamento do guia de produtos, a gente sempre fala o produto nesse formato, a gente explica o que ele é, por que ele é assim e as características do produto. Então, logo a NutriSup já vai estar fazendo parte do seu guia de produtos e é assim que a gente vai entender. Então, o que é? É uma nutrição com sabor e com equilíbrio. Então, o que ela oferece, né? 202 calorias, 17 gramas de proteína de alto valor biológico, 23 vitaminas e minerais, ela tem uma fonte de fibras 3,5 gramas por porção e os pedacinhos desidratados de frango, cebolinha e cenoura, né? Além disso, a textura, a cremosidade, o aroma. Eu fiquei muito impressionado quando eu estava preparando a minha primeira NutriSup. Até eu vou abrir meu coração para o coração de vocês. A primeira NutriSup a gente nunca esquece. Quando eu estava preparando a minha primeira NutriSup, eu fiquei assim impressionado com o aroma daquela sopa de frango com legumes que a minha avó costumava fazer lá na minha infância, né? Então assim, ó, por que ela é uma opção de nutrição de sabor e equilíbrio? Porque ela tem uma composição nutricional adequada de proteínas, carboidrato, gordura, fibras, vitaminas e minerais para substituir uma refeição com esse sabor diferente, com essa opção de sabor. Vamos falar um pouquinho mais assim para você ficar especialista nas características do produto, né? Então, lembrar que a NutriSup é um substituto parcial de refeição, ele tem esse sabor frango e legumes que é o best seller, é o sabor mais vendido, assim, mais lembrado pelas pessoas quando pensam numa sopa. E onde? Aqui é uma novidade que você vai adorar. Você pode consumir ela em casa, no seu dia a dia e também no espaço Vida Saudável. A NutriSup já está disponível no espaço Vida Saudável, é uma grande opção. Eu sempre gosto de falar onde consumir. Muitas pessoas pensam assim em sopa, uma coisa quente para consumir no frio. Cada vez mais eu tenho viajado, tenho visto nos países que eu visito, nas praias do Nordeste, as pessoas na praia tomando sol tropical e consumindo caldinhos e a sopa, independente do clima, você pode consumir e ter todos esses benefícios, né? Então, é importante porque você vai conquistar novos consumidores, pessoas que estavam procurando essa opção de um alimento com esse sabor salgadinho, né? Opção adicional para quem já está assim, bem adaptado com a família de shakes e quer variar o seu leque de sabores. Então, vamos fazer uma... Eu mostrei antes o que a Anvisa exige, comparando Sua Excelência o Shake com a Sua Excelência a NutriSup. Vamos comparar agora a nossa sopa instantânea, que você já conhece, que é um lanche saudável, com a NutriSup, que é um substituto parcial de refeição. Qual é a diferença entre as duas, né? Então, como o nome está dizendo,
A sopa instantânea é um lanche saudável e a NutriSup é uma refeição principal, é um substituto parcial de refeição principal. Enquanto a sopa instantânea tem 90 calorias e 5 gramas de proteína, quando preparada corretamente, NutriSup, quando preparada corretamente, tem 202 calorias e 17 gramas de proteína. Perceberam a diferença? Bom, e aqui o preparo, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre o preparo, mas adiantando para você que a sopa instantânea você prepara com água e a NutriSup você prepara, assim como você prepara o seu shake com leite semi-desnatado, adivinha, a NutriSup você também vai preparar com o leite semi-desnatado. E enquanto a sopa instantânea, que é um lanche saudável, tem 14 vitaminas e minerais, por ser um substituto parcial de refeição, a NutriSup tem 23 vitaminas e minerais. Isso aqui é bem importante, mostrando que você pode continuar e deve continuar tomando a sua sopa instantânea como opção de lanche saudável, à tarde, à noite, no meio da manhã, se você quiser. E a NutriSup, sim, pode ser uma opção do seu almoço, do seu jantar. Então, é uma sopa saborosa, é uma sopa nutritiva, tem essa combinação de nutrientes balanceados, equilibrados para substituir uma refeição. Vamos de novo para você não esquecer, a NutriSup ela tem 17 gramas de proteína de alto valor biológico, carboidratos complexos, aquele que demora para se transformar em glicose no sangue, tem 3,5 gramas de fibra e 23 vitaminas e minerais. Então, é uma opção saborosa para você atender todas as exigências de micro e macronutrientes que você precisa numa refeição. Então, vamos lá para o preparo. A gente tem duas opções de apresentação da NutriSup. Ela tem o pote tradicional, né? E ela tem também a opção, uma porção em sachê. Como que eu vou preparar? Eu vou acrescentar 250 ml de leite semi-desnatado a um sachê ou, atenção, 3 colheres de sopa da NutriSup, certo? Lembra assim, para você não esquecer, o shake tradicional, 2 colheres. Shake cremoso, 2 colheres e meia. NutriSup, 3 colheres. Ficou fácil isso? Ela quentinha é uma delícia, né? Então, você aquece o leite semi-desnatado. Agora, atenção, não ferver o leite, certo? Porque você pode, por exemplo, colocar o seu leite semi-desnatado em pó e você pode acrescentar a água na temperatura não mais que 80 graus para preparar a sua NutriSup. Então, você prepara o leite semi-desnatado na temperatura, assim, de uma sopa. A gente fala 70, 80 graus, né? Então, como que eu vou incluir a NutriSup no dia a dia? Então, se eu estou usando a ferramenta substituto parcial de refeição para reduzir peso, vocês lembram? 3 lanches saudáveis, 3 refeições principais. Das 3 refeições principais, até 2 eu posso substituir antes pelo shake. Agora eu posso substituir uma pelo shake e uma pela NutriSup. Olha que exemplo legal, assim, ó, eu posso tomar o café da manhã tradicional, desde que seja saudável, com frutas, né, com proteína de alto valor biológico, faço meu lanche saudável, faço o meu almoço com a minha super NutriSup, o meu lanche saudável à tarde, a gente colocou aqui a receita Fiber Mix, o jantar pode ser a sua excelência o shake e você pode tomar uma sopa instantânea antes de deitar. Você substituiu das 3 principais refeições 2 e fez os lanches saudáveis, se hidratou, fez exercício, um dia saudável a mais na sua vida maravilhosa. Outra opção, tomo o meu café da manhã, como eu já estou acostumado todos esses anos, Sua Excelência o Shake, como uma barra no meio da manhã, faço um almoço tradicional, um grelhado, salada, faço um lanche saudável, pode ser uma sopa instantânea, pode ser uma barra, e no jantar eu preparo em casa a minha maravilhosa NutriSup e
uma fruta antes de dormir. São opções que eu posso incluir, os lanches saudáveis e a maneira como eu posso continuar usando o shake em combinação com a NutriSup, né? Cheguei no meu peso saudável, das 3 principais refeições, uma você vai substituir ou pela sopa ou pelo shake. Então você pode variar, né? Se você optar pela sopa, você pode usar a sopa tanto no almoço como no jantar, o que for mais conveniente. O grande charme, um dos grandes charmes da NutriSup é poder oferecer essa possibilidade de você variar a sua boa nutrição, de você ter opções a mais de adotar o estilo de vida saudável, ok? Então, a NutriSup é uma opção de refeição balanceada, nutritiva, saborosa, calorias controladas, alta qualidade e de preparo rápido e fácil, né? Então, eu tenho o pote com 16 porções e eu tenho a caixinha com 7 sachês. É muito importante você lembrar, eu nunca canso de repetir isso, para você obter sucesso na sua estratégia de controle de peso, é importantíssimo você adotar o estilo de vida saudável. Boa alimentação, bons lanches saudáveis e exercício, ok? Então, enquanto a gente estava preparando esse material com muito amor, eu espero que tenha esclarecido, eu mesmo fiquei com algumas dúvidas. Então eu vou pedir licença para vocês que estão assistindo esse treinamento e eu vou fazer algumas perguntas para mim que eu mesmo gostaria de responder. E eu acho que essas perguntas que eu vou formular para mim mesmo são as que a maioria de vocês devem estar se fazendo. Claro que se alguma pergunta, se alguma dúvida ficou ainda sem ser respondido, a gente tem os nossos canais de comunicação que no encerramento eu vou lembrar a vocês. Então, primeira pergunta. Dr. Natan, fala para mim mesmo, qual é o modo do preparo da NutriSup? Como é que eu preparo corretamente? Então vamos lá, 250 ml de leite semidesnatado, quente, a temperatura que você vai tomar uma sopa. Se você tiver um termômetro, você vai ver que essa temperatura não deve ser menos que 70, não mais que 80 graus. Não fervente, ok? Atenção, se você usar o leite fervente, vai prejudicar o conteúdo nutricional da sopa. E aí eu misturo 3 colheres de sopa do pó ou um sachê até ficar bem homogêneo, né? Eu vejo ali os pedacinhos de frango, de cenoura e de cebolinha desidratados, que eles ficam realmente muito saborosos, né? E aí, a pergunta que, quando eu estava fazendo a minha NutriSup, eu perguntei assim, mas eu posso bater ela no liquidificador ou na shakeira, como a gente está tão acostumado? Meu amigo, minha amiga, poder, pode. Tá? Agora, algumas recordações. Se você bater no liquidificador ou agitar muito na shakeira, a primeira coisa que vai acontecer é você quebrar, desmanchar os pedacinhos desidratados do frango, da cenoura e da cebolinha. E aí vai mudar um pouco a consistência. Aquela consistência que você vai experimentar, que ela fica cremosa, ela pode ficar modificada. E outra questão é que nós estamos agora trabalhando com líquido quente, né? Se na shakeira, no liquidificador derrama um pouquinho, não tem perigo nenhum, só suja. Agora o líquido quente pode aumentar a pressão ou até causar algum acidente. E lembrem que preparado com a colher, ela fica muito mais que uma sopa, como a gente costuma dizer. E ela pode ser preparada com água. Para essa pergunta, eu quero respirar fundo e falar o meu mais sonoro não. A NutriSup ela deve ser preparada conforme o rótulo, né? Somente quando ela é preparada com leite semidesnatado, como a gente explicou, que ela atinge as propriedades nutricionais para ser um substituto parcial de refeição e principalmente as características que fazem ela ser tão saborosa, o próprio sabor e a cremosidade. Então, não, 1000 vezes não. A sopa NutriSup, assim como todos os produtos da Herbalife, devem ser preparados conforme o rótulo, ok? E
é necessário ferver o leite para o preparo da NutriSup? Olha, se você tiver algum tema com leite, você costuma ferver o seu leite, você até pode ferver o leite, deixa ele esfriar, mas lembra, não colocar o leite fervente em contato com a NutriSup. Sempre esperar ele esfriar na temperatura que você vai tomar ela, que a gente fala 70, 80 graus. Então, isso é importante para a qualidade nutricional e o sabor, não usar o leite fervente, ok? E a NutriSup tem pedaços de frango e legumes? Agora, sim, 1000 vezes sim, né? A NutriSup tem uma tecnologia de pedaços de frango desidratados e de cenourinha e de cebola também. E além dos pedaços de frango, fazem parte da lista de ingredientes, batata, cebola e alho em pó. A Herbalife realmente exagerou no sabor e economizou nas calorias, apenas 202 calorias. A NutriSup pode ser incluída na categoria do lanche saudável? Você que prestou atenção no treinamento, você já sabe a resposta. NutriSup é um substituto parcial de refeição, então ela não é um lanche saudável. Você quer um lanche saudável? Nós temos as opções de sopa instantânea, barra de proteína, nunca esquecer as frutas, né? Mas a NutriSup, ela foi feita para substituir uma refeição principal. Eu não sei, tem até alguns países na Europa, uma vez eu fui na Bolívia, as pessoas têm algum costume de tomar sopa no café da manhã. Se você gostar, não tem problema nenhum. Agora, a NutriSup é fantástico para fazer parte do seu repertório no almoço ou no jantar. Importante, uma dúvida que eu fiquei, eu vou perguntar para mim mesmo. A NutriSup ela deve ser mantida na geladeira? Olha só, enquanto a NutriSup está fechada, o pote e o sachê não precisa ser conservado em geladeira. Mesmo depois de aberto, o pote é que nem um shake, não precisa conservar na geladeira. Ao contrário do Fiber Concentrate, por exemplo, que depois de aberto, por ele ser perecível, ele deve ficar na geladeira. Então, a NutriSup, ela não precisa ser armazenada na geladeira. Agora, depois de preparado, ela deve ser consumida imediatamente. Ela não deve ser guardada por outro dia, ela não deve ser reaquecida. É a pergunta, agora eu já falei a resposta, né? Será que eu posso preparar várias NutriSups e deixar pronta para... Não, ela não deve ser reaquecida, ela é indicada preparado e consumo imediato para obter todas as características de sabor e as características nutricionais. Ela é tão prática que não tem por que não preparar na hora e não se beneficiar com todos esses sabores. A NutriSup pode ser consumida fria? Eu acho que até já falei para vocês, tem pessoas, tem culturas que gostam de tomar sopas frias, ela até pode. Agora, ela foi testada, aprovada e reconhecida como uma sopa deliciosa quando ela é preparada nessa temperatura quentinha. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar, como você já é apaixonado pela toda a família de shakes da Herbalife. Só lembra não ferver, não colocar leite semidesnatado fervente na sopa. Então, a gente tem essa novidade, ela já está fazendo parte atriz principal do nosso catálogo de produtos, né? Você vai ter mais informações. Não se esqueça que a grande missão de um consultor independente da Herbalife é mudar a vida das pessoas através dos melhores produtos de nutrição e principalmente sendo um exemplo, um modelo de pessoa que adota o estilo de vida saudável, né? Comece por você e seja um agente de mudança na sua família, na sua comunidade, e a gente vai chegar na missão da Herbalife, que é transformar o mundo num lugar mais saudável.
Eu penso que esse treinamento foi feito com muito carinho, acho que a gente esclareceu a maioria das dúvidas, mas se você ainda tiver necessitar alguma informação, eu e a minha equipe, né, a gente está à disposição pelo canal nab@herbalife.com.br, os telefones do Shaq, a gente está sempre em contato. Não se esqueça de assistir todos os treinamentos online, de participar de todos os treinamentos do seu sistema e de todos os treinamentos corporativos da Herbalife. Eu encontro vocês em qualquer um desses canais, online ou ao vivo, para a gente se dar aquele abraço e eu poder agradecer pessoalmente, olho no olho, o carinho e a parceria que a gente tem conquistado através desse trabalho em equipe. Um beijão grande e até o nosso próximo treinamento.